Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Na época passada, o futebol profissional em Portugal pagou 214 milhões de euros em impostos ao Estado, mais 11,5% do que na temporada 2020-2021. Agora, o Fisco quer saber quantos estádios pagam IMI e quantos estão abrangidos por isenções municipais. Devem os estádios pagar IMI ou estes recintos devem continuar isentos deste imposto? Vera Gouveia Barros é economista e especialista em habitação e turismo, é a nossa convidada para esta segunda parte do jogo económico, uma presença, Vera, obrigado por estar connosco neste programa, uma presença que ficou mais ou menos apalavrada há um ano, na circunstância de outra emissão que tivemos na JTV, nomeadamente nas legislativas, quase um ano depois, mais um ano depois cumpriu-se essa promessa. A Vera vem ao programa para falar então de um tema que está na atualidade, a questão de se os estádios devem de facto pagar este imposto municipal. Vera, com o atual enquadramento, os estádios de futebol devem de facto ser enquadrados neste imposto municipal? Eu não vejo razão para que não sejam. E atenção, a minha opinião aqui não é nem jurídica, nem mesmo económica, porque não se vai tratar aqui de fazer uma análise custo-benefício ou da eficácia que teria esta medida. É mesmo uma questão da minha noção de justiça e pensar que se um proprietário normal de um imóvel, que é a sua habitação própria permanente, paga IMI sobre ele, se um senhorio paga IMI sobre ele, porque é que os estádios, enquanto património imobiliário, não hão de pagar também à semelhança do que acontece com estes? E atenção, acho que isenções deste tipo não faz sentido, não faz sentido existirem, não apenas para os clubes de futebol, mas também as isenções que nós temos, por exemplo, para partidos políticos, tudo isso sou favorável a que fosse extinto. Igrejas também, não é? Que Igrejas, também se exatamente, enquadram. aliás, portanto, todo o património também das instituições religiosas, parece-me que faz sentido pagar em IMI à semelhança do que acontece com cada um de nós na propriedade imobiliária que tem. Toda esta discussão surgiu a partir precisamente das barragens. Ah, como é que esta discussão vai das barragens chega de repente aos estádios? E como é que avalia, Vera, esta questão do fisco estar realmente interessado neste tema relativamente ao IMI dos estádios? E porquê é que só acordámos agora para esta situação? Bom, na verdade, se calhar o que nós devíamos começar a perguntar é porque é que cada um dos impostos existe. Se calhar Uhum. é essa a pergunta que temos de fazer. Eu lembro-me que o primeiro artigo de opinião que eu escrevi, o primeiro de todos, chamava-se A Fiscalidade tem razões que a própria razão desconhece. Porque nós aprendemos no curso de Economia que existem várias razões para a tributação. Há razões de promover a repartição de rendimentos, portanto, aquilo que se chama uma função um bocadinho mais Robin Hood. Há a função de eu arrecadar receita para pagar aquilo que são para financiar aquilo que são os bens públicos que tenho de providenciar à sociedade, e depois existem impostos também para corrigir aquilo que são externalidades. Portanto, estas são basicamente as três razões para, do ponto de vista económico, para a existência dos impostos. Aquilo que depois nós vemos é que tipicamente os impostos servem simplesmente para ter receita. E não interessa às vezes já muito bem para quê, interessa só é para entrarem como receita no orçamento de Estado. E depois, claro, começam a entrar aqui as noções de justiça social
e um debate até mais do ponto de vista filosófico sobre se a situação A é taxada, porque é que a situação B, que pontos em comum é que tem ou não tem e que justifiquem essa tributação. E portanto acho que o que aconteceu aqui é exatamente isso. O que é que acontece? Estamos numa altura em que o IMI sendo um imposto sobre o património imobiliário, numa altura em que o debate está tão aceso naquilo que é o tema da habitação, é natural que depois se comecem a olhar para estas questões, para além daquele aspecto que falou do caso das barragens e da Uhum. isenção, e se justificava, se não se justificava. Portanto, se começamos a alargar a noção de, de imobiliário, a tudo o que é infraestruturas, pois claro, também, Não fica pedra sobre pedra, provavelmente. exato, e os impostos aí, embora não sendo habitação, nem um espaço, tem uma natureza mais comercial, e os espaços comerciais também estão sujeitos ao pagamento de IMI, portanto, por aí, por essa via, acho que acabarão por ser abrangidos. Na Uhum. parte de serem englobados em património devoluto, que possa ser arrendado coercivamente, acho que estão mais ou menos tranquilos. Portanto, aquele estádio do Beira-Mar e do Leiria, não se passa nada, mas acho que é tranquilo. Os tais estádios do Euro, os fantasmas do Euro 2004. Eu introduzo precisamente o Jorge Faria de Sousa nesta conversa para podermos então refletir sobre este tema. Jorge, de facto, de repente a autoridade tributária acordou aqui para o tema IMI em edifícios, instalações que não estão aparentemente sujeitos a esse imposto. Faz bem a autoridade tributária querer fazer um levantamento neste caso, daquilo que estamos a falar aqui, dos estádios que não pagam este imposto municipal? Sim, antes de mais cumprimentar a Vera, e recorrendo à minha experiência enquanto ex-autarca, é bom recordar que grande parte dos clubes, sobretudo os de menor dimensão, sobrevivem muito graças, não só aos seus associados, mas muito mais graças às autarquias locais e aos apoios que as autarquias dão, seja por via de isenção de impostos, seja por via de orçamento e de subsídios. Muitos clubes não sobreviveriam, sobretudo aqueles de menor dimensão e das competições a nível distrital e etc. Dada esta nota, não é só, e a Vera saberá melhor do que eu, não é só na questão do IMI que há vários casos de justiça ou de injustiça fiscal, em que uns têm direito a algumas isenções ou mesmo a dedução por via de IRS, e escrevi relativamente, no caso da habitação, sobre isso para o jornal económico há poucas semanas. No que diz respeito, por exemplo, aos contratos de crédito anterior a 2011, os contratos de arrendamento que têm direito à isenção, a dedução em sede de IRS, essas pessoas, e depois há uma clara discrepância entre as pessoas que têm contratos de crédito de habitação posteriores a 2011 e essas já não têm direito a qualquer tipo de dedução de IRS. E, portanto, não é caso único. O que me parece importante é que haja equidade. E muito mais importante do que discutir, do que a autoridade tributária se preocupar com os clubes da Primeira Liga, que iminentemente terão outro tipo de condições para conseguir executar esses pagamentos de IMI. A maior preocupação deve ser os clubes de menor dimensão, como eu dizia há pouco. E depois há uma outra questão, mesmo olhando para a Primeira Liga Portuguesa, mesmo sairmos às divisões inferiores, há situações como a questão do Estádio Municipal de Braga, que é um estádio municipal do qual o Sporting Clube Braga tem usufruto, embora tenha ainda o Estádio 1º de Maio, e refiro este para não referir, como dizia há pouco a Vera, e por razão, o Estádio de Aveiro, o Estádio de Coimbra, que disputa a Liga 13 e que está praticamente sempre com muito pouco público, ou o Estádio de Lolefar, que é utilizado para outro tipo de situações que não o futebol. E, portanto, obviamente que estas situações devem ser acauteladas, mas, sobretudo, como dizia, tem que haver equidade. O que não faz sentido é haver clubes, até no caso os dois grandes da cidade de Lisboa, a serem isentos há algum tempo,
e depois haver outros clubes da mesma divisão que não têm essa isenção. Eu percebo que, obviamente, quer as Assembleias Municipais, quer os Executivos Camarários têm algum poder de decisão relativamente a este tipo de matérias, em questões de projetos de utilidade pública, e das próprias atribuições de apoios. Agora, a verdade é que não há, olhando para o que é público, não há equidade, e isso parece-me que tem que haver essa equidade, que isso é que me parece ser o mais importante no meio disto tudo. Fazia sentido, de alguma forma, Jorge, que houvesse aqui um escalonamento, ou seja, perceber que naturalmente o Benfica, ou o Sporting, ou no caso da cidade do Porto, o Futebol Clube do Porto, ou o Boa Vista, serem clubes que têm receitas que nada têm a ver com estádios de clubes, muitas vezes clubes de bairro, clubes que muitas vezes até são quase o último recurso para que as crianças possam continuar a praticar desporto. Fazia aqui sentido haver uma espécie de escalonamento, tendo em conta aquilo que são as receitas, muitas vezes milionárias dos clubes, para que esses pudessem efetivamente contribuir com o pagamento do IMI e do seu recinto desportivo? Acho que, eu não sou jurista, mas acho que, conhecendo o país como nós o conhecemos, qualquer lei tem N exceções. E a propósito, por exemplo, do novo pacote para a habitação, já se estão a ser faladas N exceções a qualquer tipo de regra que seja criada pelo governo. Agora, acho que tem que haver claramente bom senso, porque obviamente, como eu dizia na minha primeira intervenção, há clubes que não sobrevivem se não forem os apoios, sobretudo das autarquias. E nesse aspecto, se há temas em que não deve haver dois pesos e duas medidas, nesse aspecto tem que haver, porque provavelmente para clubes de menor dimensão, que as autarquias subsidiam ou apoiam de alguma forma, seja por via de isenção fiscal dos impostos municipais, seja com subsídios, como eu dizia há pouco, esses clubes são preponderantes. Estamos a falar de centenas de jovens que não praticam futebol nem qualquer outro tipo de desporto ou outra modalidade, em clubes da elite nacional. Agora, acho que deve haver bom senso em todos este tipo de medidas, e além do bom senso deve haver equidade, porque esses clubes de menor dimensão também não sejam prejudicados por este despertar da AT para esta situação relativamente ao IMI. Vera, eu estava-me a recordar das palavras de Carlos Moedas no dia seguinte à apresentação do pacote do pacote de habitação do governo, relativamente. Carlos Moedas ficou extremamente indignado pelo facto do governo não ter ouvido pelo menos a Câmara Municipal de Lisboa para poder conceber ou desenvolver algumas das medidas. Da mesma forma que o governo avançou com este pacote, e naturalmente sabemos que é um pacote que está sujeito aqui à consulta pública, portanto não são medidas finais. Da mesma forma que o governo avançou com essas medidas, poderá haver aqui a situação de a autoridade tributária avançar aqui com algum tipo de imposição às câmaras municipais para cobrarem esses impostos que não estão a ser cobrados neste momento? Eu confesso que não sei porque essa questão eu acho que é jurídica. Ah, Poderia dizer que a autoridade tributária fará. Mas a pergunta era mais se faria sentido que o governo avançasse com esse tipo de imposição. Creio que essa imposição nunca poderá vir do governo sequer. Creio que isso é uma competência exclusiva, a parte fiscal, benefícios fiscais. Tenho a ideia de que é uma competência exclusiva da Assembleia da República e não do governo, mas não estou Uhum. certa. Ainda assim, esta é uma matéria em que as câmaras têm, lá está, têm isso para a habitação normal, portanto, podem fixar os seus coeficientes, portanto, parece-me que também aqui faz sentido terem essa amplitude. Agora, quero subscrever aquilo que dizia o Jorge relativamente às questões de equidade e não tratar de forma igual aquilo que são situações diferentes. Eu, quando há bocadinho dizia que há aqui uma questão de justiça e de os clubes não terem nenhum benefício
face a outras instituições e às pessoas, àquilo que é a casa das pessoas, também temos de reconhecer o papel que desempenham na promoção do desporto e, sobretudo, os tais clubes mais pequenos, os clubes de bairro, muitas vezes na importância que têm até de combate a situações de pobreza, de fomento do não abandono escolar no trabalho que fazem com os miúdos, de lhes proporcionar atividades desportivas, mas sempre com o compromisso também de que continuem na escola. Portanto, tudo isso tem de ser atendido e acho que deve fazer parte desse tal acordo que existe com o poder local, sendo que o poder local é possivelmente quem está em melhores condições para conhecer aquilo que é a realidade do seu território. Portanto, não me parece que isso seja o tipo de coisa que faça sentido definir centralmente quais são os clubes que têm um papel mais importante nesse fomento do desporto e de apoio às populações em meios de grandes vulnerabilidades. E as autarquias percebendo, sabendo exatamente o que é que cada clube tem de receita, não deveriam arranjar aqui uma espécie de escalonamento para que os clubes com maiores possibilidades pudessem proceder ao pagamento desse IMI? O próprio IMI, para o cidadão comum, também já tem algumas isenções, consoante seja a primeira aquisição, há um tempo de dispensa, se fizerem reabilitação. Familiar, etc. Exato, portanto, há aqui tudo isso pode ser devidamente aplicado também aqui a este caso. Jorge, o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, mostrou-se preocupado quando esta questão foi levantada, disse que seria uma questão muito preocupante se por acaso a autoridade tributária impusesse aqui a cobrança de IMI a alguns clubes. Achas que há algum motivo para que a Liga Portugal tenha aqui preocupações a este nível? Não sei, não conheço as contas de todos os clubes. Agora, a verdade é que, e para quem nos está a ouvir, são os municípios que definem As isenções. as isenções e, além das isenções, o próprio imposto. E tem que ir à aprovação da Assembleia Municipal e também da reunião de Câmara. E, portanto, cada município tem basicamente a possibilidade de definir qual é que é o imposto a aplicar. E numa altura em que os municípios competem pela atração de pessoas, devido até ao abandono, por exemplo, do interior, vemos que cada município tem a sua taxa de IMI, uns mais baixa do que outros, mesmo olhando para a região de Lisboa, há municípios com IMIs relativamente, significativamente mais baixos do que outros casos. E, portanto, depende muito daquilo que são as decisões em Assembleia Municipal e de reunião de Câmara. Agora, o que é efetivamente, quanto à Liga de Clubes, olhamos para casa, há pouco falava da situação do Braga, mas acredito que existam mais estádios que são estádios municipais e, portanto, aí há logo uma diferenciação entre aqueles que têm estádios municipais e os que não têm estádios municipais. Agora, não acredito que para os clubes, sobretudo os da Primeira Liga, viveriam com maior ou menor dificuldade, tendo que pagar IMI ou não, porque se as famílias conseguem, os clubes também têm que conseguir. Certo. É assim, Vera. Se as famílias conseguem, os clubes também devem fazer esse esforço, pelo menos aqueles que podem fazer esse pagamento. Parece-me que é justo. E repito, não estamos a falar apenas de clubes de futebol, há todas as outras situações que eu acho que também devem ser repensadas. Portanto, aquelas que se alargam a outro tipo de instalações. Já estamos no final desta segunda parte. Iria só perguntar à Vera como é que vê os próximos passos desta situação, se isto vai morrer nas isenções municipais ou, de certa forma, se o Fisco vai voltar a levantar este assunto no futuro. Confesso que não tenho nenhum. Os economistas são muito maus a fazer previsões, não é? E eu aqui não tenho mesmo nenhum prognóstico, porque ahm, parece-me que estas coisas também vivem muito daquilo que é a vida política e, portanto, muitas vezes as oportunidades de introduzir ou não determinado tema decorrem de um contexto vasto
sei que tudo o que envolve futebol é sempre extraordinariamente complicado. E, portanto, vamos ver, aguardemos eh, episódios, não sei, estamos numa altura em que estamos a discutir a habitação, não sei se esta questão se vai juntar aqui também ao debate ou se, pelo contrário, fica arredada. Vamos aguardar. Prognósticos só no fim do jogo, É só, exatamente, como diria João Pinto, como antigo diria lateral João direito Pinto, do Futebol Clube do Porto. Exatamente. Vera Gouveia Barros, mais uma vez, muito obrigado pela Obrigada. presença neste jogo económico e contamos tê-la mais vezes neste programa para falar de estes e outros temas. Mais uma vez, muito obrigado. Jorge, acompanhas-me para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores. É já a seguir.